Na década de 60, na pequena localidade de São Sebastião do Campo, interior de Minas Gerais, circulava uma lenda assustadora sobre a igreja matriz local. Os moradores cochichavam entre si porque um padre que, mesmo morto, ainda aparecia para ouvir confissões. Há mais de 20 anos, o padre Álvaro fora o pároco da cidade. Conhecido por seu jeito reservado e compenetrado, era um homem de poucas palavras e muitos segredos. Uma noite, o padre foi encontrado sem vida, ajoelhado diante do altar, com uma expressão de serenidade, mas também de profunda tristeza. Desde então, ele foi sepultado no próprio cemitério da igreja, e a cidade seguiu sua vida, até que os rumores começaram. As histórias diziam que, em noites de chuva e ventania, a igreja permanecia iluminada, e uma sombra vagava em seu interior. Alguns diziam que era a alma do padre Álvaro, que retornava para redimir pecados. Outros achavam que eram apenas histórias de crianças. Contudo, tudo mudou quando Dona Amélia, uma das paroquianas mais devotas, jurou ter se confessado com ele. Ela contou que numa noite em que a cidade parecia vazia e escura, teve um impulso inexplicável de entrar na igreja. Ao entrar, encontrou o padre, de aparência pálida, mas serena, sentado no confessionário. Sem questionar, ajoelhou-se e confessou pecados que guardava há anos. O padre ouviu cada palavra em silêncio e, ao final, lhe deu uma penitência suave. Quando Amélia se levantou, o confessionário estava vazio e o vento gélido cortou a nave da igreja. Desnorteada, ela correu para casa, apenas para descobrir no dia seguinte que o padre estava morto havia 2 décadas. A história de Dona Amélia se espalhou rapidamente, e logo outros moradores começaram a afirmar que também tinham visto o padre. Todos diziam a mesma coisa. Ele era um bom ouvinte, mas não falava muito, apenas oferecia gestos suaves e uma penitência leve. Com o passar do tempo, aqueles que tinham conversado com o padre fantasma relatavam que se sentiam estranhamente em paz, como se um peso invisível fosse retirado de suas almas. O fenômeno continuou por anos, e embora muitos ficassem amedrontados, outros sentiam uma atração inexplicável pela igreja nas noites de tempestade. Algumas pessoas dizem que o padre Álvaro ainda aparece para ouvir aqueles que guardam segredos obscuros e que, mesmo após a morte, ele segue cumprindo sua missão de aliviar os corações culpados. Até hoje, os mais antigos do lugar alertam: se alguém o vir no confessionário, ouça com atenção, pois talvez ele seja a única alma capaz de entender as sombras escondidas no coração humano.